Olá, bem-vindos ao canal Cuidando de Pessoas com Feridas e Estomias. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse espaço a gente conversa um pouco sobre cuidados de enfermagem a pessoas que tenham feridas ou estomias. Nesse vídeo eu quero falar sobre um dos principais obstáculos para as pessoas que trabalham com tratamento de feridas. E que obstáculo é esse? É a infecção na ferida. E por que a infecção atrapalha tanto a cicatrização de uma ferida? Porque as bactérias, fungos, os micro-organismos que estão se multiplicando ali no leito da ferida, eles funcionam como parasitas que vão consumir os nutrientes, o oxigênio que seria utilizado para cicatrizar a lesão, ele acaba sendo consumido por essas bactérias que também liberam toxinas naquele tecido. Isso mata as células que estão ao redor. E ao invés de cicatrizar a lesão, ela vai produzir mais necrose. Quando as células que estão ao redor, as células do leito da ferida, começam a morrer por ação dessas bactérias e desses fungos, forma-se o que a gente chama de tecido necrótico. A necrose nada mais é do que esse tecido morto. Esfacelo, escara, são os nomes que a gente atribui a esse tecido necrótico, que também funciona como um corpo estranho, que vai inflamar a lesão, que vai dificultar a cicatrização. Mas o primeiro passo para a gente saber como tratar uma ferida que está infectada é reconhecer. Como é que eu sei que aquela ferida tem uma infecção? Primeiro, observe o leito da ferida. Como é que está esse tecido? Esse tecido está com uma coloração saudável, um vermelho brilhante, um vermelho vivo, ou está um vermelho escuro, opaco, ou está formando aquele tecido amarelado, acinzentado. Quando isso acontece, é sinal de que está se formando uma necrose naquele local e pode ser por conta de uma infecção. Se a ferida está aumentando de tamanho, se ela está ficando mais profunda, também é um mau sinal. O que a gente espera é que com o tempo a ferida vá reduzindo, vá contraindo, vá cicatrizando. Então, se os dias passam e você percebe que a ferida, ao invés disso, ela está estagnada ou está aumentando de tamanho, pode ser sinal de infecção. Observe também o exudato, o líquido que drena da ferida. O exudato normal, ele tem uma coloração clara, transparente ou levemente amarelada. Deve ser um líquido fino, viscoso e com um odor discreto. Se você percebe que esse exudato está se transformando num líquido esverdeado, amarronzado, com uma textura mais grosseira, mais espesso, ou com um odor mais forte, um odor fétido, pode ser sinal de que aquela ferida está infectada. E também tem outros sintomas. O paciente pode começar a queixar de dor intensa no local da ferida, pode apresentar febre. Todos esses sintomas indicam que a quantidade de micro-organismos, sejam bactérias ou fungos, está excessiva. A quantidade de bactérias está ultrapassando a capacidade do sistema imunológico controlar aquela lesão, de cicatrizar aquela ferida. E a infecção é um risco também para a vida do paciente, porque deixa de ser um problema local e se torna um problema sistêmico. Quando a quantidade de bactérias se torna excessiva, elas podem começar a invadir tecidos profundos. Quando elas alcançam o osso, por exemplo, causam o que a gente chama de osteomielite. Se elas invadem a corrente sanguínea, causa o que a gente chama de septicemia ou sepse, que é a infecção generalizada. É por isso que em casos de infecção na ferida, é necessário que o paciente use antibióticos por via oral ou por via endovenosa, porque aquela infecção na ferida pode afetar o organismo como um todo, levando inclusive à morte. Então fique atento. Mas sim, enfermeira, o que a gente pode usar, o que a gente pode aplicar na ferida para prevenir que ela se torne infectada ou para combater uma infecção que já está instalada ali naquela lesão? Atualmente, as coberturas mais recomendadas são aquelas que trazem prata na sua composição. A prata é uma substância que já é conhecida há muitos anos. Inclusive, existe a sulfadiazina de prata,
que é uma pomada útil em casos de feridas, porque a prata é uma substância antimicrobiana de ação local. Então, ela tem efeito sobre bactérias, sobre fungos e pode ajudar em casos de risco de infecção ou um princípio de infecção. A prata já é utilizada há muito tempo. Só que hoje em dia a gente tem curativos, coberturas mais avançadas, mais tecnológicas, que trazem a prata impregnada já no curativo. É o caso das hidrofibras de carboximetilcelulose e das espumas de poliuretano, que trazem íons de prata já impregnados na sua estrutura. E essas coberturas, esses curativos, quando eles são aplicados na ferida, eles vão liberando esses íons de prata ao longo de vários dias, de maneira contínua, de forma prolongada, ao longo de 7, 14 dias, e aí vai tendo essa ação antimicrobiana no local. E outra vantagem das hidrofibras de carboximetilcelulose, das espumas de poliuretano, é que elas são coberturas absorventes. Elas conseguem absorver o líquido, o exudato que drena da ferida e reter, segurar no próprio material, na estrutura do curativo, mantendo um ambiente úmido. Ela faz um gerenciamento da umidade no leito da ferida, porque é importante que a ferida não fique muito ressecada, porque isso prejudica a cicatrização, e também não fique muito encharcada, para não macerar as bordas. Então você não pode ter nenhuma falta de umidade absoluta e nenhum excesso de umidade, que também é prejudicial. Então as hidrofibras e as espumas, elas fazem esse gerenciamento do meio, mantém esse equilíbrio que é muito importante para estimular a cicatrização. Facilitam o desbridamento otolítico, que é a limpeza que o próprio organismo faz no leito da ferida, estimulam o crescimento do tecido de granulação, que é aquele tecido que vai preencher a ferida, que vai cicatrizar a lesão. Então são algumas vantagens que esses curativos, hidrofibra e espuma, trazem em relação às pomadas, a sulfadiazina de prata, que apesar de conter a prata, não tem essas características que as coberturas têm. Em resumo, para tratar uma ferida infectada, você precisa saber quais são as necessidades daquela lesão e selecionar o curativo, a cobertura mais adequada. Se você gosta desse tema, se trabalha com tratamento de feridas, eu tenho um manual digital com muitas dicas, muitas informações sobre feridas e curativos. Vou deixar o link desse manual aqui na descrição do vídeo e se você se interessar, é só clicar e adquirir o seu. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!